Boa Opa, noite, professor Joel. Tudo bem? boa noite, tudo bem? Acho que agora Tudo. já Chegou, conseguimos. normalizou. Estamos te vendo bem por aí. Tudo bem com o senhor? Tudo Como o em senhor paz, está? graças a Deus. Eu tô bem, graças a Deus, tudo em paz. Tirando Sim. essa quarentena louca no nosso país, É, mas enfim. tá. Mas estou Sim, muito bem, tô bem, graças a Deus. E essa correria, né? Gravar aula, sim. estudar, e as Sim, lives, é. tudo, mas tô bem. Uma coisa Tô boa, bom, né? graças a Deus. Vamos, Procurar ajudar o pessoal. vamos começar nossa live, né? Nosso tema hoje é a patrística, que o senhor vai comentar um pouco conosco, um pouco essa introdução à patrística. Mas antes a gente podia rezar uma Ave Maria para, antes de começar a live, a gente possa Lógico, iniciar. lógico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Desde convosco. graça o Senhor é Bendita convosco. sois vós entre as Bendita sois vós mulheres, entre as mulheres. bendito é o fruto do Bendito é vosso o ventre, fruto do Jesus. vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Deus, Maria, Mãe de rogai por Deus, nós, rogai por pecadores, nós, pecadores, agora e na hora de agora e na nossa morte. hora de nossa morte. Amém. Amém. São José, rogai por Rogai nós. por nós, Santo Agostinho de Hipona, rogai por nós. rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, professor Gel, hoje nosso tema é a patrística, né? Como havia mandado a gente conversado um pouco antes, que é um tema que é realmente muito amplo e como objetivo aqui é que nós consigamos introduzir as pessoas nesse tema que é tão apaixonante dentro da nossa vida católica, podemos começar nos perguntando e definindo, né? O que é a patrística e quais são as características da patrística, né? O que nós queremos dizer quando nós falamos patrística, porque é um nome um pouco complicado e pelas pessoas, sempre que eu converso com alguém sobre esse tema, sempre é um tema que pelo nome já assusta muitas pessoas. Patrística, patrologia, é o que é isso? Então, eu poderia nos dar um início de que é a patrística? Em primeiro lugar, assim, agradeço o convite, né, de estar com vocês e hoje conversar um pouquinho sobre um assunto que eu particularmente gosto bastante e tive a graça de que há vários anos já venho estudando o pensamento dos padres da igreja, né, ou dos pais da igreja. Então, quando nós falamos em patrística ou patrologia, a relação primeira que se estabelece, né, é justamente com os padres da igreja, com os pais da igreja. Tá? E muitas vezes se faz até uma diferença, uma diferenciação entre patrologia e patrística. Ou seja, a patrologia ela seria justamente uma ciência teológica que estuda os padres da igreja, né? Ou seja, os primeiros escritores cristãos ali, esses escritores do contexto da antiguidade cristã. Então, por isso que a patrologia, nos antigos cursos de teologia, tinha várias patrologias. Patrologia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque foram muitos padres da igreja e que abarcaram muitos séculos, né? Ou seja, ali no início do cristianismo. Então, a patrologia é justamente vista como uma ciência teológica que estuda os padres da igreja, sua vida, suas obras, etc. A patrística, geralmente o termo patrística, ele vem acompanhado de uma outra palavra, né? Geralmente quando se fala patrística, patrística é sinônimo de teologia patrística. Então, tanto patrologia quanto patrística, repito, tem relação com os padres da igreja, que nós já vamos falar um pouco sobre eles, né? Quem foram, etc. Mas a patrística, no caso, ela supõe esse substantivo teologia. Então, como se fosse um adjetivo, né? Teologia patrística. E aqui, no caso, não se fixa apenas, vamos estudar os padres da igreja, sua vida, sua obra, etc. Mas a patrística ela acaba focando um pouco mais o pensamento, a doutrina dos padres da igreja, né? Principalmente aquelas coisas que eles escreveram e pensaram e de uma certa forma colaborou profundamente para a elaboração da doutrina cristã, para os artigos de fé, né? Então, repito, é como se a patrologia fosse o estudo dos padres da igreja no sentido de uma coisa mais ampla. E a Sim, teologia patrística ou patrística, ela foca um pouco mais
o pensamento e a doutrina dos padres referentes aos artigos de fé, referentes à elaboração e organização dessa doutrina da igreja, né? Mas às vezes o pessoal junta tudo e fala, a patrística, no fundo, é o estudo do pensamento dos padres da igreja. Pronto. Né? Mas com certeza tem essa relação. Certo. Então a patrologia ela seria um estudo muito mais amplo. Nessa diferenciação, nós vamos falar mais à frente, né? Que existem alguns critérios pelos quais nós podemos chamar esses determinados autores de padres da igreja, pais da igreja. Isso. Existem porque na realidade, o que acontece quando você fala a patrologia é o estudo dos padres da igreja. Bom, quem foram os padres da igreja? Em primeiro lugar, foram esses escritores da antiguidade cristã, ou seja, foram os primeiros escritores cristãos, que envolve ali desde o primeiro século até o século VII e século VIII, tanto no Oriente quanto no Ocidente, né? É muita gente. Então é óbvio que alguém vai dizer, professor, mas dentre esses escritores cristãos, né, teve um monte. Todo mundo pode ser considerado padre da igreja? Né? Todo mundo pode ser considerado pai da igreja? Evidentemente que não. Né? Então, principalmente porque alguns escreveram algumas coisas que não foram muito aceitas pela igreja. Foram até condenadas pela igreja. Tá? Então, o que acontece? Na tradição católica, né, ou seja, a relação com os padres da igreja, com o pensamento deles, o que eles escreveram, é um pouco diferente em cada tradição cristã. Então, a tradição ortodoxa, ela valoriza muito essa questão dos padres da igreja, alguns ao ponto de colocar o escrito dos padres da igreja como se estivesse no mesmo nível patamar da Bíblia, por exemplo. Né? E a tradição católica não faz isso, né? Ela tem um amor, um respeito muito grande pelos padres da igreja, devido a toda a autoridade que eles têm. A gente também vai falar depois um pouco sobre isso. E a tradição reformada, enfim, protestante, ela tem no sentido de um estudo mais histórico, né? Vamos ver o que os primeiros cristãos pensavam, como é que eles interpretavam a escritura, o que eles acreditavam. Então, é um estudo mais do ponto de vista histórico do que de uma autoridade ali no sentido dogmático. Tá? Então, é uma relação distinta. Para a tradição católica, como é uma coisa muito importante, aos poucos foi se estabelecendo alguns critérios para se discernir se um escritor convinha ser classificado como padre da igreja ou não. Né? Então, o primeiro critério que foi muito importante foi a ortodoxia de pensamento. Né? Ora, o que é ortodoxia de pensamento? Em primeiro lugar, vamos dizer o que não é. É mais fácil dizer o que não é do que o que é. Né? Então, ortodoxia de pensamento não significa o dom da infalibilidade. Né? Da inerrância. Né? Então, não é isso, pelo menos do ponto de vista católico. Então, um padre da igreja, mas um padre da igreja então pode ter se enganado? Pode. Ele pode ter se enganado, ele pode ter cometido um erro de raciocínio. Pode acontecer isso. Né? Tanto que não é tudo, por mais que a igreja elogia, eu diria que a grande maioria das coisas que eles escreveram, a igreja abraçou. Mas uma coisa ou outra, ela deixou meio de lado. Tá? Então, o que seria essa ortodoxia de pensamento? Seria, por um lado, essa expressão de todo o amor por Deus, por Cristo, pela igreja, né? E principalmente a ausência de heresia. Ou seja, ortodoxia de pensamento não é dom da infalibilidade, não é inerrância, mas é justamente a ausência de heresia. Tá? Lembrando que a heresia, de fato, ela não é só uma falsa doutrina, mas uma falsa doutrina condenada pela igreja, né? E o herege é justamente aquele que foi exortado, a igreja procura mostrar para ele que aquilo ali é uma falsa doutrina, ele é exortado, e mesmo assim ele não aceita a correção da igreja e persiste nos seus pensamentos. E aí sim ele é considerado herege. Tá? Então por isso que a gente tem que saber distinguir um mero engano, um erro, né, de outra coisa, de uma heresia nesse sentido mais forte. Né? Lógico que aí depois a gente tem que tomar cuidado, porque aí no mundo antigo essas classificações ou essas coisas eram discutidas de um jeito. Né? Então, hoje em dia a gente faz a distinção de heresia formal
e heresia Material. material, né? Ou seja, às vezes existe uma heresia material, né? É, ali, há uma heresia material, etc., há elementos de heresia, mas às vezes a pessoa não tem consciência do que ela está falando, então Perfeito. não tem heresia formal. Então, quer dizer, tem toda essa discussão. Então, o primeiro ponto é a ortodoxia de pensamento, né? Ou seja, essa fidelidade ao magistério da igreja, nós diríamos hoje, né? Essa coisa de estar em comunhão com a igreja. O segundo critério seria uma vida de santidade reconhecida pelos seus contemporâneos. Isso não quer dizer que já tenha que ter sido canonizado, ou seja, mas em vida, os seus contemporâneos já reconheciam naquela pessoa uma vida virtuosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa que realmente buscava com intensidade viver o Evangelho. Então, essa santidade reconhecida pelos seus contemporâneos em vida, isso também tem um peso, né? Ausência de condenação eclesiástica, né? Ou aprovação eclesiástica, melhor dizendo. Então, o que é a aprovação eclesiástica? Não significa que tem que existir um documento onde a igreja aprova aquele autor, não é isso. A aprovação eclesiástica é justamente a ausência de condenação. Porque a igreja é interessante, quando ela quer condenar, ela fala. Sim, Né? Então, se ela não fala, isso já é uma coisa positiva. Se ela não sim, se pronunciou e não colocou na lista, então isso já é uma coisa muito positiva. Então, essa coisa da aprovação eclesiástica, que geralmente é feita de uma maneira indireta, né? Então, quando a igreja cita um documento do autor, usa bastante o que ele escreveu, a presença do pensamento dele nos documentos da igreja, e por aí vai. Isso tudo pode ser visto como aprovação eclesiástica. deixa E implícita a por fim, aprovação. Uma oi? aprovação, dá uma aprovação implícita, né? Implicitamente ao menos. Isso. E não necessariamente ali um documento oficial, como estava dizendo. E o quarto critério e último, né, é relativo à antiguidade. Então, para a igreja, para ser considerado padre da igreja, a pessoa tem que ter nascido, existido ali, no máximo até mais ou menos metade do século VIII, por ali, Sim. né? E então, passou desse período, aí a igreja, enfim, vai ver de uma outra forma e usar outras terminologias. E alguém poderia perguntar, mas então como que eu chamo um escritor antigo, cristão, que não tem essas quatro características, né? Ah, mas ele tem três, falta uma. Não é padre da igreja, pelo menos para os católicos não, né? Geralmente nós chamamos do quê? De escritores eclesiásticos, né? São escritores eclesiásticos, que também têm a sua importância, a sua relevância, principalmente do ponto de vista histórico, etc. Mas os padres da igreja são muito mais relevantes, né, para a questão da tradição católica, tá? Sim. Como fonte de teologia também, né? Eu penso Sim, com muito certeza. em um exemplo muito conhecido até por quase todos, é o exemplo de Orígenes, né? Orígenes, por muito tempo, ele foi um grande escritor reconhecido amplamente pela igreja primitiva, mas chegou em alguns momentos em que ele professou algumas doutrinas que pareciam se desviar da ortodoxia. Daí, dessa maneira, ele foi acusado, né? De heresia. Aí no Outro, caso, Lucas, eu tenho que tomar cuidado. Tanto que eu ia citar esses dois exemplos, ou seja, nesse contexto aí todo, tem sim, dois autores que são bem polêmicos e o pau pega, você entendeu? Tertuliano e Que Orígenes. é Tertuliano, você entendeu? Sim, Tertuliano e Orígenes. Um sim, latino, o outro grego, né? E eu sei porque no meio acadêmico tem muita briga por causa disso, ou seja, sim, Orígenes deve ser chamado de padre da igreja ou de escritor eclesiástico? Tertuliano é chamado de padre da igreja ou escritor eclesiástico, né? sim, E justamente por isso, o Tertuliano, a primeira metade da vida dele, das obras que ele escreveu, foram bem católicas, tanto que a igreja cita até hoje. Mas a segunda parte ele flertou lá com o montanismo, que foi considerado uma heresia, né? Todo sim. um espiritualismo, um rigorismo moral, enfim, aquela coisa do montano lá. Então, quer dizer, o que eu faço com o Tertuliano? Porque tem historiadores que dizem, né, que às vezes no leito de morte, no final da vida dele, parece que se arrependeu do que fez e Sim. voltou a se reconciliar com a igreja. Mas nem todo mundo aceita essa versão.
Então muitos dizem, não, o cara virou herege, paciência, foi escritor eclesiástico, não pode ser chamado de padre da igreja. No Eu caso ficaria do feliz com essa Orígenes, eu tese. acho mais polêmico ainda. No caso do Orígenes, eu acho mais polêmico ainda, porque o Orígenes, em vida, enquanto o Orígenes estava vivo, ele nunca foi condenado por nada e nunca foi corrigido de nada. Né? Ou seja, ele sempre expressou um amor enorme pela igreja e por Deus. E ele fazia um tipo de teologia que talvez para nós realmente seja uma coisa meio estranha. Ele fazia o que se chama muitas vezes de teologia em movimento. Né? Você pega um problema, levanta ali uma hipótese, chega a uma determinada conclusão, mas essa conclusão ela não é totalmente conclusiva. Ela não é uma verdade absoluta. Ou seja, a partir dela você levanta outro problema, uma outra hipótese, que vai chegar a uma outra conclusão. E aí o negócio vai. Então, ele muitas vezes levantava essas hipóteses, chegava a essas conclusões parciais, em todo um exercício teológico. O problema é que realmente tinha temas e hipóteses que ele levantava, como a questão da pré-existência da alma, da reencarnação, né? Enfim, o filho é subordinado ao pai, há um tipo ali meio de subordinacionismo na Trindade, né? E várias outras questões, a questão da apocatástase, aí se tudo vai voltar para Deus, quer dizer, até o demônio vai se converter, vai voltar também. Então, todas essas questões. Mas, repito, em vida, ele nunca foi condenado e corrigido de nada. Aí, o que o pessoal acha muito estranho é que o cara que viveu lá nasceu no final do século II e uma parte do terceiro, né? 200 e pouco. E aí ele foi ser condenado lá no século VI. Sim. Ou seja, quase 3 séculos depois. Né? E que, na realidade, quer dizer, aí sobrou para ele, né? Sobrou para o Evagrio Pontico, ou seja, um monte de gente que foi influenciada pelo pensamento do Orígenes, também acabou, como foram condenadas chamadas teses originistas, né? Tanto que até hoje, por exemplo, se você conversar com um espírita, por exemplo, kardecista, geralmente são pessoas que leem muito, etc., é muito comum o espírita kardecista dizer assim, olha, existiu um período em que a Igreja Católica ensinou a reencarnação. Sim, a partir de E aí, hoje. muitas vezes, o católico, como não estuda muito, ele fica meio perdido ali, né? Ele fala, mas como ensinou reencarnação? Aí o cara diz, não, lá no Monte Sinai, em determinados mosteiros, existiam monges que ensinavam a doutrina da reencarnação. E, portanto, teve um período que a Igreja Católica acreditou na reencarnação. Depois que ela abandonou e veio com essa história de ressurreição. Mas, na realidade, se a gente for ver e analisar com calma, a Igreja, oficialmente, enquanto doutrina, ela nunca ensinou a reencarnação, né? Enquanto doutrina oficial dela. Porém, depois que Orígenes morreu, o que aconteceu? Alguns discípulos dele, monges originistas, né, começaram a ensinar essa coisa da metapsicose, da reencarnação, como se fosse uma verdade absoluta ensinada pelo Orígenes. Enquanto ele ficava lá na tal da teologia em movimento dele lá. Então, de fato, assim, ele tem textos belíssimos, é evidente que ele tem ideias que são complicadas, enfim, que a igreja não aceita, são vistas como erradas, heréticas. Mas ele tem um texto, por exemplo, o comentário que ele faz do Cântico dos Cânticos, né? É um dos textos mais belos que eu já li na minha vida. Muito interessante. Mas, enfim, eu repito, no meio acadêmico você não tem noção do quebra-pau por causa disso, né? Porque tem gente que entende que os dois podem ser chamados de padre da igreja, outros dizem que não. Se for seguir os 4 critérios, se seguir os 4 princípios, realmente não dá para chamar. Sim. E também tem aqueles que, apesar de sua doutrina muitas vezes reta, não tiveram uma vida de santidade, ou tiveram alguma atitude que foi contra, né, que foi de encontro com isso, né? Salvo engano, foi Tertuliano ou Orígenes que se castraram. Então, isso foi um dos fatos que... Então... Qual foi mas essa? Então, tem essa história do Orígenes. Mas não é um consenso entre os historiadores. Sim. Não há um consenso. Entendeu? Tem essa coisa da castração mesmo do Orígenes tudo. Então, esse que é o grande ponto. Né? Aí tem uma pessoa perguntando aqui, ó, cada um acha uma coisa, o que a igreja diz, né? Irmãozinho, entenda uma coisa também que é muito importante. O magistério da igreja, ele se pronuncia por aquilo que é substancial, sobre aquilo que é essencial, né? A igreja, ela dá uma certa margem também
para que as pessoas pesquisem e discutem. Então, se você pegar os documentos, não existe documento da igreja para cada coisinha. Porque se existisse documento também da igreja para cada coisinha, não existiria mais pesquisa teológica. E nem teria porquê, enfim. Né? Então, o que a igreja coloca, ou seja, mesmo, pra você ter uma ideia, pega os livros do Papa Bento XVI, as catequeses dele. Ele cita lá, são catequeses dos padres da igreja, mas ele cita tanto Tertuliano quanto Orígenes. A importância dos dois. Então, no fundo, quer dizer, aí a gente tem que saber separar o que é substancial, essencial, e geralmente é sobre essas coisas que a igreja acaba lançando documentos para poder tirar as dúvidas, né? E tem coisas que dependem mais de pesquisa e ciência teológica, entendeu? Sim. E a igreja respeita muitas vezes isso, porque ela também não vai se pronunciar sobre uma coisa que ela não tem informações suficientes para poder falar sobre aquilo. Sim. Então, professor Joel, então temos essa visão geral da definição de patrística. Existem 3 períodos, ou que se classificam assim, alguns historiadores classificam a patrística, né? O estudo da patrística em 3 grandes períodos, em 3 períodos. Primeiro seria o período dos padres apostólicos, que são aqueles que são contemporâneos ou sucessores imediatos dos apóstolos, os padres apologistas, que defenderam a igreja e a doutrina cristã contra as acusações e perseguições. Em terceiro lugar, existe uma classificação que a gente às vezes encontra em livros de história do Dawson, Hobbes, que eles falam de padres teólogos, como se fosse a terceira, que foram os autores que fizeram teologia especulativa de forma mais profunda e consistente, por assim dizer, né? No qual já haviam concílios, por exemplo, Niceia, Constantinopla. Então temos essa classificação em 3 períodos, né? O senhor poderia comentando cada um desses períodos, uma breve noção de cada um desses 3 períodos? Eu vejo o seguinte, eu acho que há uma divisão que eu acho que é mais simples, que mostra o seguinte: você tem um divisor de águas, que é o Concílio de Niceia, né, que ocorre em 325, né, o primeiro grande concílio ecumênico, na cidade de Niceia, no Oriente. Então, o que acontece? Você tem ali no primeiro século, além dos textos do Novo Testamento que estão sendo redigidos, você tem um monte de outros textos. Então, você já vai encontrar ali os padres apostólicos, né, como Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, né, São Policarpo de Esmirna, que a tradição fala que provavelmente foi discípulo do apóstolo São João, né, o pastor de Hermas, e alguns textos, como a carta a Didaqué, né? Então você tem ali um conjunto de autores e textos que estão mais ou menos na segunda metade do século I e o comecinho do século II. E por que padres apostólicos? Porque necessariamente conheceram os apóstolos? Não. Porque eles têm essa relação com a tradição apostólica e mesmo que eles não tenham conhecido os apóstolos, eles conheceram discípulos dos apóstolos. Né? Eles estão vinculados a essa tradição. E esses textos são muito interessantes porque mostram 2 coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, a relação do cristianismo com o judaísmo. Né? Aquela coisa de fato, né, da relação com a tradição judaica. E, portanto, o cristianismo tendo que dialogar com essa tradição. Ou seja, Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, ele deixa isso bem claro, né? Ou seja, qual é a novidade do cristianismo? O cristianismo não é uma mera continuação do judaísmo. Por mais que o cristianismo, de uma certa forma, tenha vindo do judaísmo e carregue na sua liturgia muitos elementos judaicos, na sua teologia também. Enfim, o próprio Antigo Testamento, né? Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos todos. Mas apesar de tudo isso, o cristianismo tem uma novidade. E ele coloca, essa novidade é Cristo, que é a plenitude da revelação. Né? Então há uma razão de ser. E além desse contato com a cultura judaica, com o judaísmo, você já vê também um outro elemento, que é com a cultura helênica, com a cultura dos gregos, com essa própria questão da tradição filosófica grega. Tá? Isso ali, os padres apostólicos, tá certo? Nesse contexto de uma parte do primeiro século, início do segundo. E que a gente vê ali também como as primeiras comunidades cristãs foram se formando. Agora, esse ambiente todo, ele foi sendo perseguido, né? Ou seja, foi um contexto de perseguição. Sim. A igreja primeiro foi perseguida pelos judeus, depois dentro do próprio Império Romano, foi sendo perseguida mais ainda.
E devido a essa crítica e perseguição intensa, e às vezes até uma perseguição sangrenta, as pessoas eram presas, né? Santo Inácio, por exemplo, foi preso. Muitos foram mártires, tá? Por isso que vão surgir também depois, a partir do século II, os chamados padres apologistas, ou padres apologetas, né? Que vão fazer a defesa do cristianismo. Mostrar que os cristãos e o cristianismo não é nada subversivo, que não quer ocupar o lugar, o poder lá do imperador, né? E nem que quer fazer uma revolução, sei lá o quê. Então eles vão procurar defender, tá certo? Vão procurar defender o direito de existência da igreja dentro do império. E aí vão surgir as primeiras escolas. Escola de Alexandria, com Clemente de Alexandria e Orígenes, né? A escola de Antioquia na Síria e outras, de Edessa. Então todo esse primeiro período, ele vai do século I até 325. Sendo que em 313 nós temos o Edito de Milão, que garante a paz e a liberdade religiosa. Não transforma o cristianismo em religião oficial do Império, mas dá liberdade religiosa. Então o que ocorre? A partir de 325, com o Concílio de Nicéia, vem o segundo período. E esse segundo período, ou seja, a partir do processo de recepção das decisões do concílio, veio o segundo período, que vai até mais ou menos 451, que é quando ocorre o concílio de Calcedônia, né? Então, se você for ver, da recepção de Nicéia, 325, a 451, que é o concílio de Calcedônia, que é o quarto concílio ecumênico, né? O segundo foi o primeiro de Constantinopla, que foi em 381, e o terceiro foi o concílio de Éfeso em 431. Então você tem aqui nessa brincadeira 4 grandes concílios, né, em um século e pouco. É por isso que esse segundo período vai ser chamado de período áureo da patrística. Porque se você for ver, foi um período de produtividade teológica, né, e espiritual enorme. Tanto que os grandes nomes que a gente geralmente conhece estão nesse período. Ou seja, você pega lá Clemente de Roma, Santo Inácio de Antioquia, como eu falei, São Policarpo de Esmirna, né? Entre os apologetas tem Aristides, Teófilo de Antioquia, mas o grande nome vai ser São Justino, o mártir, né? Enfim, Justino é o grande nome ali, depois das escolas que eu disse. Agora, quando você pega essa segunda fase, aí arrebenta, né? Porque os capadócios, né? São Basílio, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo, né? Isso mais do lado grego, né? Você pega do lado latino Santo Ambrósio, Santo Hilário de Poitiers, São Jerônimo, Santo Agostinho, que é considerado o mestre do Ocidente. Então você tem esses grandes nomes e outros que eu não estou nem citando aqui, que essa segunda fase, ela de fato vai ter uma dupla face, né? Ou seja, de lado desses grandes nomes que vão produzir tudo isso, mas também por que produziram tudo isso? Lógico, porque eram pessoas de oração, eram pessoas inteligentes, e além de inteligentes estudavam e eram iluminados pela graça, mas também porque foi um período de muita polêmica, muita controvérsia. Sim. Essa é a verdade, né? Controvérsias cristológicas. Quem é Jesus? É só Deus? É só homem? É Deus e homem? Jesus tem só a natureza humana ou ele tem a natureza divina? Ou é só a divina ou só a humana? Ou tem as duas? Jesus tem uma pessoa ou tem duas pessoas, já que ele tem duas naturezas? Então, quer dizer, um monte de discussão em torno de Jesus, e junto com isso começaram as controvérsias também trinitárias. Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? Como é que Deus pode ser unitrino ao mesmo tempo? Então, quer dizer, um período maravilhoso, né? Mas que no fundo, acabou, de uma certa forma, sendo estimulado por causa das heresias, por causa das polêmicas e das controvérsias. E depois, quando ocorre o concílio de Calcedônia em 451, a recepção desse concílio, aí começa a terceira fase. Essa terceira fase já é o término, já é o período de declínio. Não declínio no mau sentido, mas é no sentido de que o pensamento patrístico ele está caminhando para o seu fim, né? E aos poucos, essa antiguidade tardia, ela vai dando espaço para o que nós chamamos depois de medievo, de período medieval, ou de Idade Média, né? E a escolástica só vai surgir lá no século XI com Santo Anselmo, muito depois. Então, no fundo, nesse terceiro período,
você também vai ter controvérsias, debates, discussões, e vai ter também grandes nomes. Você tem o São Leão Magno, né? São Gregório Magno, você entendeu? Então, São João Damasceno. Então, geralmente se considera o último padre da igreja no Oriente, São João Damasceno, que morre mais ou menos na metade do século VIII, e São Gregório Magno, que morre ali mais ou menos no início do século VII. Por isso que a patrística ocidental começa no século I e vai até o início do século VII, com São Gregório Magno, que morre ali. E a patrística grega, ela começa no século I e termina mais ou menos na metade do século VIII, com São João Damasceno. Então, repito, nós temos com certeza grandes nomes, tanto na primeira fase quanto na terceira, mas o período áureo ali e de reflexão e profundidade teológica maior, com certeza foi o segundo. Isso é muito claro. Nós vemos que, para os nossos ouvidos, hoje em dia, é muito difícil compreender o porquê a reflexão teológica desses padres no período áureo foi tão relevante, até mesmo socialmente falando. Uma das homilias de São Gregório Nazianzo, ele fala que, naquele momento, a discussão teológica não era algo só para os grandes teólogos, muito pelo contrário. Ele conta uma história de, muitas vezes, pessoas leigos iam para a padaria e o padeiro, ele escolhia te dar pão ou não, caso você dissesse que Cristo ele é de substância semelhante ao Pai ou igual substância do Pai, né? Então, era uma questão que levava até mesmo a problemas sociais muito graves, como a controvérsia iconoclasta, que gerou literalmente uma guerra civil. Então... Só tem que tomar cuidado, Lucas, com uma coisa. O que você está dizendo é legal, é verdade mesmo. Isso não quer dizer, eu acho que isso daí expressa uma coisa que é importante. Sim. Eu acho que o que é mais importante, isso que São Gregório diz, que você repetiu aí, mostra como, de fato, o povo, né? O povo de Deus, aqueles que acreditavam, etc., faziam parte da igreja, viviam eles se preocupavam realmente, percebe? Isso. Ou seja, não era uma coisa que era só um grupinho que ficava preocupado, Exato. E o restante do povo alienado de tudo. Então, isso de fato é verdade. Por exemplo, no Concílio de Éfeso, em 431, enquanto se discutia lá quem era Jesus, se ele tinha uma pessoa e duas naturezas, ou já que ele tinha duas naturezas, tinha que ter duas pessoas, né? Então, o nestorianismo foi condenado, etc. O povo ficava fora, gritando, rezando, né? Principalmente por causa da questão de chamar Maria como Theotokos, como mãe de Deus. Não porque ela é uma deusa e não é mãe do Deus eterno, mas ela é mãe de Deus enquanto Deus encarnado, né? Na medida em que é mãe de Jesus, Jesus é Deus. Então, isso é belo. Então, isso mostra a preocupação, a fé e o envolvimento das pessoas. Porém, tem que tomar cuidado porque senão fica parecendo também que todos os detalhes conceituais, filosóficos, teológicos, como se o povo dominasse isso. Isso é falso. Isso é falso. Ou seja, aí era uma elite também que discutia isso. Mas o que é bonito é que, independente desses refinamentos, né, teóricos, intelectuais, o povo estava muito mais preocupado realmente em se manter fiel à tradição apostólica, porque eles acreditavam que é o que, de fato, o que Jesus ensinou foi aquilo que os apóstolos transmitiram para nós. Né? Então, essa preocupação com a tradição apostólica, com a fidelidade a essa fé. Né? Então, de fato, você vai ter ali, repito, infelizmente, às vezes, uma parte do nosso povo, às vezes, é muito distante disso. Né? Eu digo no sentido, repito, o problema não é nem intelectual. O que eu acho que o que é mais triste é no sentido da falta de interesse. Né? A falta de interesse, ou seja, eu sou igreja, eu sou batizado, eu participo de tudo isso, então, mesmo que dentro da igreja exista um monte de funções diferentes, né? Mas esse sentido, não, eu também sou missionário, eu também tenho que buscar a santidade, eu também tenho que amar a igreja, eu também tenho que dar a minha colaboração, eu preciso saber o que está acontecendo, né? E, infelizmente, às vezes, muitos católicos, infelizmente, perderam isso, não tem isso, porque eu não sei, mas enfim. É apenas descrição do fato. Né? Certamente. Uma coisa que me impressiona muito na patrística é que
é uma coisa que é muito acessível para nós católicos em muitos sentidos. Claro, começar a ler a patrística por um tratado de Santo Atanásio é uma coisa que não seria o mais adequado, mas, por exemplo, os estudos da Didaquê. A Didaquê, por exemplo, é um texto que me parece muito acessível e que levaria muito a nós católicos a revisitarmos as nossas fontes, a nossa tradição, da nossa liturgia, da nossa crença na Eucaristia profunda, né? Assim como os escritos de São Justino Romano, mártir, né? Que fala sobre a teologia da Eucaristia já no meio do século II. Então, isso já é algo que me parece que já mostra um valor de nós católicos procurarmos cada vez mais conhecer a patrística, né? Eu realmente vejo alguns escritos da patrística que podem iniciar. O senhor considera algum escrito assim que as pessoas poderiam começar a estudar a patrística? Alguns escritos? Eu imagino que seriam as confissões que o senhor também indique, mas Eu diria o seguinte, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem uma coisa que é importante ficar claro, e que muita gente geralmente pergunta, né? Ou seja, por que para a fé católica os padres da igreja são tão importantes, né? De onde vem essa importância da autoridade? Eu diria que tem duas respostas, né? Ou seja, tem uma que é evidente, que eles são importantes, né? Por causa da questão das fontes. Ou seja, se eu quero conhecer a origem do cristianismo e as fontes do cristianismo, inevitavelmente eu vou ter que estudar os padres da igreja. Eles participaram de tudo isso. Está ali ligado, né, nos primeiros séculos. Então, às vezes, por questão histórica, de fonte histórica, e até para ter uma compreensão realmente do surgimento e desenvolvimento dos primeiros séculos da religião cristã, da fé cristã, eu preciso estudar os padres da igreja. sim. Mas para nós católicos não é só por isso. Não é só por isso. Ou seja, na realidade, os padres da igreja para nós, eles são especiais, né? Eles são especiais e tem toda uma autoridade devido à fidelidade deles. Eram pessoas que amavam a Deus, eram pessoas que amavam a Cristo, que amavam a igreja, né? Que defendiam a fé. Foram verdadeiros guardiões da fé, verdadeiros defensores da fé. Por isso que eu fiz questão de frisar, ou seja, você não vai encontrar num padre da igreja uma heresia. Você pode encontrar um engano, que muitas vezes nem ele percebeu. Mas você não vai encontrar uma heresia ali sendo defendida. Ao contrário, eles combateram as heresias. E muitas vezes foram até mártires, deram até a própria vida, né? Os diversos nomes que nós citamos aqui, outros que a gente nem citou, mas que foram extremamente importantes. Então, é a fidelidade deles. É a fidelidade deles à fé, a Deus, à igreja. Né? E além de tudo isso, o modo como eles faziam teologia, Lucas. Sim. Por isso que, geralmente, quando se fala... Pode ver, é muito comum isso, né? Quem estuda a história da igreja sabe disso. Quando a igreja está passando por muitos problemas, uma certa crise, pode prestar atenção que geralmente aparece alguém e fala: vamos voltar a estudar os padres da igreja, pelo amor de Deus. Né? Sim. Vamos estudar os padres. Ou a famosa expressão, vamos aos padres, vamos aos pais. Então, por que padre? Padre aí não é no sentido de sacerdote, não é no sentido de bispo. A palavra padre é no sentido de pai, ou seja, eles são os nossos pais na fé. Eles foram esses primeiros escritores que colaboraram profundamente para organizar essa fé, esses artigos de fé, né? E que defenderam com a própria vida aquilo que eles receberam dos apóstolos. Sim. Isso é muito lindo, entendeu? E foram perseguidos, e muitos foram, enfim, um sofrimento horroroso. Né? Santo Atanásio ficou exilado mais de 4, 5 vezes, tinha que sair correndo, porque os arianos, o imperador, queria catar ele e matar. Né? Então, enfim, e vários outros. Então, a grande questão aqui é voltar às fontes, voltar aos padres, em duplo sentido. Quer dizer, vamos voltar no sentido de estudar o conteúdo do pensamento deles, e isso já é muito bonito, né? Ou seja, a cristologia dos padres, a mariologia, né? Os sacramentos, a questão dos mistérios, né? Ou a questão trinitária, a maneira como interpretavam a Bíblia a partir do método alegórico, etc. Então, esse é o conteúdo do pensamento deles, e que é muito válido, evidentemente. Mas tem uma segunda coisa que também é belíssima, ou seja, vamos aprender a fazer teologia como foi
feita pelos padres. Ou seja, Sim. eu até brinco, eu sempre falo quando perguntam para mim, né? O pessoal diz, professor, hoje em dia tantas heresias estão voltando, quantas falsas doutrinas, quantas confusões no curso de teologia, quanta gente às vezes ensinando coisa errada até dentro da igreja, não sei mais o que fazer? Eu diria que existe um caminho que é muito importante, né? Existe um antivírus, no meu entendimento, que chama-se patrística. Sim. Ou seja, se a pessoa tem uma boa formação de patrística, se ela lê os textos, tem uma boa formação, ela adquiriu um antivírus. E aí ela começa a identificar quando essas heresias, que são tão antigas, começam a se tornar tão novas na boca de novas pessoas. Ela Sim, com consegue certeza. perceber, identificar e dizer, olha, ali tem coisa estranha, isso daqui não é o que a igreja diz, isso daqui já foi condenado, tudo isso daqui já foi condenado, tem mais de 10, 15 heresias que foi tudo condenada pela igreja e que vira e mexe e volta. E hoje em dia está muito vivo isso. Então os padres da igreja nos ensinam a verdadeira fé, a verdadeira forma de fazer teologia, que é uma teologia de joelhos. Antes de falar de Deus, eu preciso falar com Deus. É uma teologia orante, né? É uma teologia do alto, é uma teologia que pressupõe, evidentemente, por um lado, o uso da razão, né? Ou até princípios filosóficos, mas iluminada pela fé, iluminada Sim. pela graça. E não muitas vezes uma teologia racionalista, como se estabeleceu muitas vezes em muitos lugares e em muitos ambientes cristãos, né? E que é muito, muito triste. Eu acho muito Entendeu? bonito Então, ver. eu acho que é estudá-los para isso, né? É estudá-los para... E o que ler é difícil, porque a literatura cristã primitiva, que envolve, ou seja, a literatura cristã primitiva é muito mais que os padres da igreja, envolve, né, os textos do Novo Testamento, envolve os apócrifos, envolve um monte de coisa que não entra nem na Bíblia, nem nos padres da igreja, mas... eu diria o seguinte, não tenha medo dos textos. Não tenha medo dos textos. Eu vou ser até ousado, né? Eu diria o seguinte, Lucas. Nós temos um problema anterior. Eu diria o seguinte, existe hoje uma massa enorme de analfabeto funcional. As pessoas não conseguem ler o que elas entendem porque, de fato, não foram bem orientadas. Então, o que eu diria é que, antes de tudo, se você percebe que você não domina a gramática, o português, como deveria, um texto básico, busque ajuda. Busque sair desse analfabetismo funcional. É fácil? Não, mas é possível. Se você quiser, você pode lutar muito e conseguir sair disso. Pode demorar às vezes um pouco, mas você consegue. Senão, sempre o que acontece? Sempre você vai estar fugindo dos textos, e você sempre vai estar procurando uma coisinha mais facilzinha, mais não sei o quê, porque de fato você não tem os pré-requisitos. Então eu sei que às vezes é duro ouvir esse tipo de coisa, né? Agora, existem textos que são mais complexos do que outros. Então, quando você pega por exemplo, a carta de Clemente aos Coríntios, ela não é tão complexa quando você pega um Orígenes, por exemplo. Certamente. Né? Sobre os princípios lá, por exemplo, são textos difíceis. Então, existem textos, ou a criação do homem, por exemplo, como São Gregório de Nissa, é um texto difícil, né? Não é um texto fácil, você entendeu? Os textos do Pseudo Dionísio. Então, de fato, assim, aqueles textos, eu diria, que são mais especulativos, né? E que acabam misturando filosofia com teologia, esses sempre são mais complexos. Sim. Depois vem uma outra camada de textos que são meditações, reflexões muito profundas, muito bonitas, mas que às vezes não tem uma densidade conceitual tão grande. Evidente que vão ser um pouco mais fáceis. Então, a Didaqué, por exemplo, que você citou, com certeza, um texto, você vê ali aquela coisa da doutrina dos dois caminhos, do bem e do mal, da vida e da morte, né? Das orações eucarísticas, a coisa da Eucaristia, do próprio batismo, com as duas formas que ele poderia ser ministrado. É nítido ali, por exemplo, que ali está subentendendo um tratado de moral judaica, por exemplo, a primeira parte. Mas ao ler aquilo ali, com calma, acredito eu que uma pessoa que tem uma cultura mediana ela não vai ter muita dificuldade. Lógico que muitos detalhes vão escapar, mas aí, esses detalhes, a verdade é uma só. Não só essa pessoa, mas eu e você, qualquer ser humano normal, só vai conseguir perceber esses detalhes
se tiver ajuda, evidentemente, de comentadores, né, de especialistas que estão ali chamando atenção para isso. Então, o que eu diria é, não tenha medo. Tem a coleção patrística da editora Paulus, né, aquela coleção verdinha, está sendo publicada várias coisas. O problema dessa coleção, assim, tem traduções ali, tem obras ali que foram traduzidas de uma maneira boa, interessante, e Sim, tem umas que é uma tradução muito ruim, né? Mas, infelizmente, às vezes é o que nós temos em português. Antigamente não tinha quase nada, essa é a verdade. Hoje em dia, ainda já tem alguma coisa, né? sim, Mas, e sim. precisa, enfim, melhorar muito. Mas as apologias de São Justino, por exemplo, não tem nada de simples. Por exemplo, as confissões de Santo Agostinho eu jamais recomendaria, porque é bem Sim, difícil aquilo ali. Porque as sim, confissões sobre enganam, né? As engano. confissões enganam, porque você começa a ler as confissões, parece que simplesmente você está lendo a história da conversão da vida de um santo, né? E nos primeiros livros até que a coisa vai, mas chega um momento ali que ele começa a falar de tanta coisa, do problema do mal, do problema do tempo, da eternidade, da memória. Eu Do falo, 11 para meu cima Deus, o você que esse pula. homem está falando? Não, é bem isso. Mas o que eu acho muito interessante que o senhor falou foi sobre aprender o modo de fazer teologia com os padres. Dois exemplos. Eu li agora São Justino. Há pouco eu estava lendo São Justino Romano, né? E outros dois autores que me marcam muito. Primeiro é São Policarpo de Esmirna, que o senhor falou da fidelidade, como ele expressa a fidelidade. É muito claro que ele escreveu, por exemplo, uma das cartas dele, a carta aos Romanos. Ele escreveu uma das cartas mais bonitas do seu epistolário de 7 cartas, a caminho da prisão para ser morto. E o que eu acho muito bonito é que ele, sofrendo todos aqueles suplícios e tudo mais, ele pôde dizer que queria ser moído como um grão de trigo nos dentes dos leões. Então isso mostra como eles tinham essa fidelidade, né? Mostra de alguma maneira, páginas que são escritas com sangue. E Santo Agostinho não precisa nem falar mais, né? Santo Agostinho não é um tratado de teologia no sentido em terceira pessoa. É Santo Agostinho dialogando com Deus o tempo todo. É de fato uma teologia de joelhos. É a maior oração já escrita. As Confissões poderia ser chamada de uma grande oração, né? Porque ele não fala sobre Deus, ele não fala de Deus ele, Deus como um ele fala Deus como vós. Vós que me sondáveis desde o princípio e tudo mais. Então, são duas teologias que mostram que os autores eles tinham um contato muito íntimo, muito vívido com Deus, né? Então, eu acho que isso é uma lição muito grande que nós podemos tirar desses autores também hoje, né? Com certeza, com certeza. Concordo plenamente. Acho que é aquela história, né, meu filho? Uma coisa é você achar que é você que fazer teologia, é você fazer teologia só a partir do seu cérebro e da sua razão, né? Sim, E aí você fica ali tentando interpretar a Bíblia, a tradição, aquelas polêmicas e dificuldades sistemáticas, mas tudo gira em torno da razão apenas, né? Isso é complicado, ou seja, quando você perde, né, essa coisa do amor realmente, ou seja, a teologia como um estudo sobre Deus, né? Mas é um estudo sobre Deus onde, tá bom, a razão participa, mas uma razão que reconhece a sua finitude, a sua limitação, uma razão que se abre ao mistério, à transcendência, que se permite ser iluminada pela fé, ser tocada pela graça. Então, muda e tudo, quer né? conhecer porque Muda tudo. ama. Quer conhecer porque ama. Quer conhecer porque ama, sobretudo, né? Sim, sim. Então, é como os padres E fizeram. porque Querer. senão você fica lidando ali só com conceitos, né? Com conceitos, com ideias, com argumentos, com especulações. Tudo bem, Racionalismo até acho que isso piedoso. tem um certo valor, né? Mas não é o coração do negócio. Não é o Viram coração. E quando racionalismo você pega piedoso, os né? padres da Pode igreja, falar. o que a gente vê claramente é paixão, no sentido positivo. Não paixão no Sim, sentido de sentimento desordenado, mas de algo intenso, né? Algo sim. intenso, se você ser movido por algo que você realmente você quer se unir àquele Aí, objeto que você está se conhecendo. Você não quer ter apenas o domínio intelectual sobre ele. E esse, na minha opinião, hoje é o problema da teologia, em muitos lugares. As pessoas sim. querem ter o domínio intelectual da Bíblia, elas querem ter o domínio intelectual da tradição, elas querem ter o domínio intelectual dos dogmas. Ou seja, intelectualmente eu conheço tudo. Mas aí você pergunta para a pessoa, o que você ama?
O que realmente faz o teu coração vibrar? Você seria capaz de dar a sua vida pelo quê? Você daria a sua vida por uma ideia, por um conceito? São Justino pergunta isso nas apologias. O que mexia com ele, ele fala, quando eu vejo os cristãos morrerem, ele falou, eu vejo os cristãos morrerem, né? Estão sofrendo, estão tendo dor, mas morrem na alegria, porque morre realmente por um Cristo que é luz. Enquanto que ele diz, eu não encontro nenhum pagão disposto a morrer pelo Deus Sol, por exemplo. Sim, entendo. Então, de fato, envolve esse amor, né? Não amor no sentido de sentimentalismo, não é nada disso, mas de um amor articulado ali com todo esse trabalho do intelecto, da vontade, de uma coisa que brota de dentro de você, quer dizer, eu quero conhecer para amar. Sim. Né? Eu creio, é aquela logística do Agostinho, eu creio para compreender. Tá bom, então eu quero compreender, não é pecado querer compreender, porque eu sou um ser racional. Mas se eu quero compreender, antes eu preciso crer. Então, a fé precede a razão. Sim. Eu creio para compreender. E eu tenho que ter a devida humildade de reconhecer isso. Você entendeu? E se eu creio para compreender, para que eu quero compreender? Para amar melhor. Círculo E virtuoso. não para me tornar um soberbo intelectual. Então eu repito, que adianta eu decorar a Bíblia inteira, e mesmo os padres, você pode saber tudo dos padres da igreja, mas se isso não te levar a amar a Deus e a amar o próximo, se não te levar a desejar o céu, o que adianta? Eu vejo hoje tudo que nós estamos vivendo. Por que tanta gente desesperada? Ou seja, qual é o sentido? Quer dizer, uma coisa é, vamos cuidar dos doentes, vamos cuidar dos idosos, vamos cuidar das pessoas, com certeza. Mas desde quando o cristão tem pavor de morrer? Sim. Se para nós a morte é um encontro com Deus. Eu lembro muito de uma frase. Os padres da igreja teriam muito a dizer sobre isso. Eu lembro de uma frase da imitação que o autor ele fala assim mesmo: de que adianta conheceres todos os conceitos da Trindade se com tua soberba ofendes essa mesma Trindade, né? Essa parte é muito bonita. Sim. Então, professor, mal percebi, nós temos cerca de 3 minutos ainda, então se o senhor quiser fazer algumas considerações finais, e desde já também eu agradeço. 3 minutos? 2 a 1, né? Porque eu comecei 2 minutos rapidinho. antes. Muito obrigado também, já agradeço. Eu queria, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você e na sua pessoa ao Centro São José. Muito obrigado pelo convite, pela atenção. Para mim foi uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço a pessoa que participou e até agora assistiu. Espero que tenha ajudado alguma coisa. Evidente que a finalidade aqui é trabalhar algumas ideias, algumas questões gerais e despertar o desejo de estudar patrística. Eu sou suspeito, enfim, eu estudo patrística desde 1996. Então, eu amo isso daí, é uma das minhas pesquisas. E quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, no Facebook, né? Só me procurar por João Gracioso. Eu tenho meu canal no YouTube, né? Que muito eu estou retomando, então se você puder se inscrever no canal. E a minha linha é mais formativa, aspecto filosofia e teologia. Obrigado mesmo. Obrigado, professor. Grande abraço. Vamos fazer uma Ave Maria final. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado, professor Joel. Um grande abraço. Até mais. Eu que agradeço.